Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Nós recebemos não uma sugestão, mas um pedido de orientação de um telespectador ainda jovem que está vivendo um dilema muito complicado. Ele é cristão, convertido a Jesus, ama a palavra de Deus, ama a igreja, ama servir ao Senhor, ama adorar, mas o pai dele ainda não se converteu. Pois é. Bem, a questão é que esse pai está preocupado com a masculinidade do rapaz. E como ele é ímpio e de uma tradição, digamos assim, que já foi muito comum aqui no Brasil, se é que ainda não é, ou não é mais, né? Ele quer, porque quer iniciar o filho na vida adulta. Isso significa contratar uma profissional do sexo e levar o filho até ela, para que ela ensine, faça dele um homem, né? A fim de que o pai não corra riscos de ser envergonhado e por aí vai. Pois bem, o moço pediu socorro por quê? Primeiro, ele é crente e quer seguir os parâmetros das Escrituras Sagradas, mas em casa ele está vivendo um inferno, porque o pai insiste e o pai é pai. E esse moço ainda, na adolescência, não tem como se manter e sair de casa. Ele está na casa do pai e precisa seguir as regras do pai. E além disso, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Eu sei, você vai dizer assim, não, mas é isso até onde não implica em pecado. Certo? Eu concordo com você. Mas se eu disser isso para o moço, olha, você não é obrigado a honrar teu pai, se isso implicar em pecado, o que é que resolve o problema dele? Ele chega em casa e fala assim, pai, não sou obrigado a te obedecer pela Bíblia? O pai não está nem ligando para a palavra de Deus, para Deus, para a Bíblia, para a igreja, nada disso. O pai dele é ímpio. E o moço alega razões de fé para não ceder aos caprichos do pai. Não é uma situação simples. Ele mora lá. Ele tem de conviver com o pai e deve respeito ao pai. Isso é inegável. Como agir numa situação dessa? Se você fosse o pastor ou a pastora desse moço, se ele frequentasse a sua igreja e pedisse ajuda para você, o que você diria a ele nessas circunstâncias? Vamos lá, vamos tentar achar o caminho. Com certeza existe um, é ou não é? No ar, o Vejam Só. Olá, como sempre, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só. E hoje contamos com a presença de uma pastora e de um pastor, já que o assunto envolve família, educação, Bíblia aplicada no lar. A pastora é a nossa parceira, pastora Silvia Pietro Paolo Marinho, da Comunidade Cristã Plenitude. Paz e graça, pastora Silvia. Tudo bem com a senhora? Paz e graça, pastor. Tudo ótimo. Graças a Deus. Mudou o cabelo? Cada dia tá de um jeito, né? Tá diferente. É? Tá bom? Tá bom. Então tá ótimo. Como se fizesse alguma diferença. Agora, o endereço da igreja, da Comunidade Cristã Plenitude, aliás, um ósculo santo, né, para o pastor Marinho, que esteve aqui recentemente, falando sobre línguas estranhas. Verdade. Você assistiu ao programa? Assisti, gostei bastante. Gostei bastante. Não brigou com ele dessa vez? Dessa vez, não. Tá bom. Bom, a comunidade fica na Estrada das Lágrimas, 4159, Ponte Preta, né? Vila Cristália. Na divisa com São Caetano do Sul. A propósito, pastor, eu até deveria ter falado com o pastor antes, mas me lembrei agora. Nós vamos ter agora, no mês de julho, um seminário para jovens que se chama A Pergunta. Não sei se vocês conhecem, da Faculdade é Faculdade da Família, né? Uhum. E é um seminário excelente para os nossos jovens, né? Porque hoje eles estão passando, né, por tantos problemas. E vai ser agora no mês de julho, dia 13 e 14, se não me falha a memória, porque em agosto nós temos outro. Então, quem tiver interesse e quiser entrar em contato conosco... A Pergunta. A Pergunta. É para adolescentes ou para moços? É para jovens até uns 24 anos, trata da identidade, né? É bem interessante mesmo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.
Do outro lado, vamos soltar rojões. Rufem os tambores. Obrigado. Depois de não sei quantos anos, pastor Klaus Piragini volta ao programa para meu deleite. O senhor tá bom? Reverendo Heber Cocarelli, é uma honra estar com você. Você sabe que eu sou seu fã sem demagogia. Eu venho aqui para aprender, ver você e me ajudar a responder as perguntas. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. A irmã Lu Piragini esteve conosco outros dias e tem estado bastante o pastor Joia. O Joia. Pastor Joia. E a gente sempre fica com muita saudade do senhor. É bom tê-lo aqui. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Pastor Klaus Piragini é o presidente da Igreja Evangélica Kyrios, que fica onde, pastor? Fica aqui na Lapa, né? Na rua Eleodoro Ébano Pereira, 267, do lado da Polícia Federal. Ah, ali do lado da polícia? Ah, que legal. Muito obrigado pela presença do irmão. Vamos ver a matéria que apresenta o tema complicado de hoje, depois vamos ouvir os nossos sábios de plantão. Vejam só. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nessa passagem da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo trabalha sobre o lar cristão e então repercute uma ideia que muitas vezes parece esquecida, que é honrar o pai e a mãe. O que significa de verdade honrar pai e mãe? Isso é demonstrado através de palavras e ações de respeito pela posição que os pais ocupam. Honrar é dar respeito, não apenas pelo mérito, mas pela posição. Por exemplo, algumas pessoas podem não concordar com as decisões de seu presidente, mas ainda devem respeitar sua opinião como um líder de seu país. Semelhantemente, filhos de todas as idades devem honrar seus pais, quer seus pais mereçam ou não. Deus nos exorta a honrar nosso pai e mãe. Ele valoriza tanto honrar os pais que incluiu esse princípio nos 10 mandamentos. Durante a época do Velho Testamento, falar mal contra os pais ou rebelar-se contra as suas instruções resultava em punição capital. Uma característica daqueles com uma mente corrompida e daqueles que não agradam a Deus. Isso, nos últimos dias, é a desobediência aos pais. Apesar de chegarmos a uma época em que não estejamos mais sob a autoridade dos pais, não podemos nunca ignorar o comando de Deus de honrar pai e mãe. Esse mandamento é o único comando com uma promessa, ou seja, honra gera honra. Deus não vai honrar aqueles que não obedecem seu comando de honrar os pais. Se desejamos agradar a Deus e ser abençoado, devemos honrar os nossos pais. Honrar não é fácil, não é sempre divertido e, com certeza, não é possível apenas com as nossas próprias forças. No entanto, honrar é um caminho certo ao nosso propósito de vida, que é glorificar a Deus. E agora, depois dessa explicação, apresentamos a nossa pergunta de hoje. Ou melhor, a dúvida de um telespectador. Meu pai quer me iniciar como homem e não aceita a minha recusa por causa da fé. O que devo fazer? Qual a sua resposta para essa dúvida? Ele deve honrar o pai ou não deve? E os nossos convidados, o que pensam sobre o assunto? Bom, fique ligado e vamos agora direto conversar sobre isso. E vejam só, já está no ar. Pois é, ficou bem clara a necessidade de honrar o pai, seja ele quem for, né? E aí o pai do nosso episódio de hoje é um pai às antigas que quer levar o filho para a sua primeira relação sexual para que ele aprenda a ser homem. Como é que a gente lida com uma situação dessas, né? Vamos lá, conosco a pastora Silvia Pedro Paulo Marinho, da Comunidade Cristã Plenitude. A senhora é mãe de um adolescente, né? Na verdade já é um homem, já tem 20 anos, né? Ainda é adolescente. É adolescente? Ah, os psicólogos estão dizendo que a adolescência vai até quase 30. Ah. Sério? Ah, mas não é, né, pastor?
Não, porque ainda tem, né, uma teoria da formação do córtex, que até 23 anos, né? É tudo bem, mas acho que não chega. Vamos falar jovem, vai? Tá bom. Vamos falar jovem, vai? 20 anos, né? Vamos lá. Diante dessa situação, a senhora diria o quê? Bom, eu diria que é até compreensível a preocupação do pai, justamente por tudo isso que foi falado, né? A gente não sabe de que cultura ele vem, né? Cultura que eu não digo nem a geração, né? Porque também isso influencia, mas a cultura mesmo, né? Às vezes é de um outro lugar do Brasil, onde as regras são mais, né, mais severas e tal. Então, eu acredito que é compreensível, acredito que no momento que nós estamos passando hoje, diante de tanta liberalidade sexual, é uma preocupação que eu acredito que, assim, que não deva desprezar, né? Eu acredito que tem que cuidar disso com carinho. Então, pelo lado do rapaz, se ele tem dúvidas entre ceder à pressão do pai, eu diria categoricamente que não ceda, né? Isso não é uma desonra, porque na mesma palavra que está escrito que ele tem que honrar pai e mãe, é a mesma palavra que está escrito sobre fornicação, prostituição, imoralidade sexual, é a mesma palavra, né? Então, ele é o pai dele, mas ele não tem só esse pai, ele tem o pai que está no céu, né? Então, e a lei do pai que está no céu, ela é atemporal, ela é perfeita. Então, eu acredito que ele não tem que desonrar, ele não tem que desrespeitar de forma alguma, ele tem que se posicionar. Tá bom. Depois eu vou apertar a senhora aí sobre esse negócio de posicionar. Tá bom. Posicionar. Vamos lá. Pastor Klaus Piragini, líder da Igreja Evangélica Kyrios, lida com muitos jovens. Como é que o senhor responderia para esse moço? Eu acho que a questão está na honra, né? Honrar o pai. O que determina que eu estou honrando o meu pai? Não existe só na questão sexual para você ser forçado a fazer algo que desagrada a Deus. Mas, por exemplo, se você nasce num país muçulmano e você se converte ao cristianismo, eu me lembro eu estava ouvindo a chamada, lembrei dos meus pais, que eles não queriam no começo que eu fosse pastor. Eles queriam que eu fosse outra profissão e eles nunca foram contra, mas não mostraram muita alegria, né? Porque meu irmão já era pastor, né? Então, não foi uma coisa. E eu não acho que eu desonrei meu pai aceitando o chamado. Eu acho que Deus tem um propósito para a nossa vida. Eu me lembro muito do que Jesus falou, aquele que não deixar pai, mãe, família, por amor de mim, não é digno de mim. Então, algumas vezes você vai ser confrontado dentro de casa pelos seus princípios, né? Agora, o que me chama a atenção nessa matéria é por que o pai está tão preocupado, né? Pode ser cultural, como a pastora falou, mas também pode ser uma tradição da própria família, que o pai foi iniciado assim, e pode ser também que o pai tenha dúvida sobre a masculinidade do jovem, né? O que vai causar grandes problemas para esse jovem, né? Vai causar grandes preocupações. Mas eu não acho que alguém que é iniciado de uma forma assim tão sem amor, sem graça, sem relacionamento, vai conseguir resolver problemas de masculinidade ou qualquer outro problema. Eu acho que isso é uma coisa que não se resolve com sexo casual, não se resolve com pagamento, né? Com prestação de serviço. Acho que é mais importante a gente conhecer o amor e se relacionar por amor, né? Esse é o pastor Klaus Piragini, da Igreja Evangélica Kyrios. E agora vamos para você aí de casa, né? Temos uma pergunta linkada ou ligada ao tema. Se você tem o hábito de frequentar o Facebook e olhar só a pergunta, muitas vezes você pode ficar confuso ou confusa. Tem que combinar com aquilo que a gente chama de GC, que é o tema do programa, tá bom? Vamos publicar a pergunta? Hoje em dia, há pais que pensam deste modo, né? Então, se você só vira a pergunta sem olhar o tema do programa, você não vai entender nada. Mas o tema está lá no Facebook também. Primeira resposta, muitos. Há muitos pais que pensam desse modo. Pensam, não que necessariamente ajam assim, mas que pensam, né? Ou então, poucos. É uma pesquisa, na sua opinião. Hoje em dia, os pais pensam ainda desse modo? Muitos ou poucos? Responda, né? E aproveite para anotar o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Tem curso novo para você na Grade, curso
Olha, tem curso, por exemplo, para preparar professor de Bíblia para as igrejas. Olha só que legal, curso muito focado para treinar os professores de escola dominical, de pequenos grupos, etc. Preparando professores de Bíblia, né? Tem o curso para quem gosta de cantar, para quem gosta de tocar, são separados os cursos, né? Tem curso para quem gosta de história, para quem gosta de filosofia. Olha, tá recheado de curso novo lá, de gestão eclesiástica, de interpretação da Bíblia. Tem bastante coisa nova para você. Dá uma anotada no telefone e liga amanhã no horário comercial. Amanhã é sábado, mas vai estar funcionando no horário comercial. Funciona normalmente a grade aos sábados. Aliás, tem cursos que funcionam só aos sábados. 0 operadora 11 3115 0819. Liga lá e se informa sobre o endereço mais próximo de você no Brasil inteiro, tá bom? E eu quero falar para você, comunicar que há novidades no meu blog. Ele andou meio parado, mas agora já tem posts novos. É assim que fala? Post? Colocações, coisas novas lá. Né? Postagens. Postagens novas. ebercocarelli.blogspot.com.br. Não esquece do BR, porque eu sou nacionalista para frente do Brasil. Tem sermões, tem artigos, tem vídeos curtinhos, inclusive alguns questionando aí. Eu fiz um desafio, né? Será que há mandamentos no Novo Testamento que não vogam mais? Parece que sim. Confira lá, tá bom? A gente vai para o recadinho do Shopping do Povo e voltamos aqui com a iniciação sexual do crente lá. Vamos lá. Estamos de volta com o programa Vejam Só. E num momento mais legal, porque você aparece, a gente fica se conhecendo, né? E hoje você tem 2 meses de fazer isso. O tradicional, pelas fotografias, ou por um vídeo. Aí você pode falar, a gente vai ouvir tua voz, ouvir o teu recado. Você tem 15 segundos para dar o recado que você quiser aqui para o Vejam Só. As instruções para fazer o vídeo e tudo estão em 2 vídeos do Facebook. Um do Zeca e um outro meu, que você posta o seu vídeo, inclusive com um comentário ao meu vídeo, assim chega rapidinho, facinho, e a gente vai te ver aqui, tá bom? Tem presentes para quem participa. A gente vai sortear o livro autografado, tanto para o vídeo quanto para a foto, o livro autografado com dedicatória dos autores de Muito Prazer, Eu Sou Você, um livro que acabou de ser lançado sobre coaching evangélico, tá? Muito bom, o pastor Jamierson Oliveira e o Fabrício Costa são os autores, são parceiros do Vejam Só, e fizeram uma dedicatória para vocês. É só postar a sua foto ou o seu vídeo e você vai concorrer, tá bom? Primeira foto de hoje vem de Caçapava, no interior de São Paulo. Caçapava fica pertinho de São José dos Campos. É o presbítero Luiz Antônio Paula. Ele é bravo, hein? Olha só. Tá bravo. Com o pastor Jonatas ali no fundo, da Maravilhas de Jesus. Que bênção. Valeu, Luiz Antônio. Deus te abençoe. Um grande abraço a Caçapava. Em Aracaju, lá em Sergipe, estado que eu ainda não conheço, nós temos o evangelista Marcos Vinícius. Ô, Marcos, Deus te abençoe. Um grande privilégio ter você aí como nosso telespectador, né? Que Deus o abençoe e o enriqueça cada vez mais. Vamos lá para Porto Velho, em Rondônia, onde eu também não estive ainda. O Irlan e a Joelma, esposa dele. Olha que casal enamorado, né? Assistindo juntos ao Vejam Só, que bênção. Legal. Grande abraço para vocês também. Em Pernambuco, em Camaragibe, lá no estado de Pernambuco, o Laurindo Carlos assiste ao Vejam Só. E está todo alegre, todo animado aí, né? Apesar do horário, né, o Laurindo? Bom ver você, viu? Que Deus te abençoe grandemente. E agora para o sul, lá em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, o Matheus Maciel assiste ao Vejam Só. Abraço para você, Matheus. Daqui a pouco a gente vai assistir ao vídeo, né, que uma jovem fez. Não sei se é jovem ou senhora, né? Mas fez. Ele está com um chimarrão na mão, né? Eu acho que é. Não é não? A cuia do chimarrão?
Ah, dando ok. Tá bom. Dando like. Valeu. Obrigado, Matheus. Vamos lá. Pastora Silvia Pietro Paulo Marim. A senhora diz que compreende as preocupações do pai e tal, e pede que o moço se posicione. O que é se posicionar? Então, pastor, é que a gente não sabe às vezes o relacionamento, né, deles, mas se posicionar é mostrar para o pai que ele só não iniciou uma vida sexual porque realmente ele é cristão. Porque é o que o pastor disse, né? Às vezes o pastor está em dúvida, acho que foi o pastor que disse, em dúvida ou foi o pastor que disse? Não, foi o pastor Cláudio. Isso, em dúvida da masculinidade mesmo. Então, não que essa seja a forma de resolver o problema, né? Que nós entendemos que é um problema. Mas, então, o se posicionar é explicar para o pai, não deixar coisa superficial. Pai, eu vou explicar o porquê que eu não quero me relacionar sexualmente com ninguém. Porque eu sou cristão, a palavra diz isso. Às vezes, pastor, a gente fala isso e a pessoa fala, mas ele já deve ter feito isso. Muitas vezes não faz. Muitas vezes. Eles não estou dizendo que é o caso dele, estou dizendo que é uma hipótese. As pessoas não têm esse diálogo aberto. Olha, a palavra de Deus diz isso e eu vou viver isso. O senhor está com medo do quê? Que eu tenha uma outra opção sexual? Eu não tenho. E se posicionar é mostrar que ele não vai ceder. Então, pai, eu creio nisso, né? E daí tem até passagens bíblicas que falam a respeito disso, né? Por exemplo, Gideão, não disse exatamente isso, mas alguém que foi contra uma ordem do pai, um posicionamento do pai. Gideão, ele foi lá e derrubou os altares de Baal, com risco de morte, foi contra o pai, que afronta, né? Que afronta. Mas ele se posicionou, ele creu que aquilo que o Senhor havia falado com ele, que aquilo era o correto, e ele foi. E ele agiu como Esther agiu. Se perecer, pereci. Então, assim, isso é se posicionar. É que às vezes, não estou dizendo também que é o caso dele, mas às vezes a pessoa, ela fica, e não só nessa situação, em muitas outras situações, ela mesma parece não estar convicta. Então, fica meio... Então, às vezes, o pai pode achar que uma pressão, que ele vai acabar cedendo. Não é? Então, esse texto de Efésios que foi falado, né? Honra o teu pai, tua mãe, o primeiro mandamento com promessa, mas logo abaixo vai dizer que é para os pais criarem os filhos no temor do Senhor. Então, ele não tem que ficar preocupado, não, eu tenho que honrar meu pai, então eu tenho que fazer a vontade dele. Não, eu tenho que honrar o meu pai, dizendo, pai, eu creio nisso e eu vou viver isso. Se posicionar de uma forma que o pai tenha certeza, né? Ou pelo menos acredite que aquilo que ele está falando é realmente porque ele quer cumprir a palavra do Senhor. É isso que ele tem que fazer? Eu creio que é isso que ele tem que fazer. Tá bom. Se ele fosse da Comunidade Cristã Plenitude, essa seria a orientação. E se ele fosse da Igreja Quírios? Vai passar. Ele aguenta um pouco, segura um pouco, enrola o pai, fala do amor de Deus para ele, isso passa, né? Chega uma hora que o pai entende o momento dele, entende que... O que me chama a atenção do tema é essa questão da intimidade, né? É você hoje entender que você pode se desnudar na frente de qualquer pessoa, né? E a intimidade fica muito... vira uma moeda de troca, vira algo como se fosse um negócio, né? Que você pode fazer, né? Mas eu acho que nessa hora é ter pouco de paciência, porque o que deve acontecer com ele, não conheço, né? Mas a pressão que ele deve passar. Para ele trazer um tema como esse... é porque ele está passando uma pressão muito grande dentro da casa dele. E o que eu diria para ele é que Deus está com ele, que ele vai passar, que ele vai vencer, que ele precisa se posicionar, mas não brigar, não discutir, não ficar tentando provar que o pai está errado, nem tentar provar a masculinidade dele ou qualquer outra coisa só para agradar, né? E à medida que ele cresce, os relacionamentos vêm naturalmente, o pai vai enxergando o que Deus tem para ele e passa, né? No meu pai foi assim, ele não queria que eu fosse pastor e depois ele foi um dos maiores incentivadores do meu ministério. Ele queria que eu fosse de marketing, queria abrir uma empresa comigo na época e eu queria ser pastor. Meu pai era diretor de marketing, né? Da Bristol. E aí
Eu falei, pai, Deus me chamou para o ministério. Ele olhou, ficou meio desapontado, mas depois passou, depois ele reconheceu. É paciência, né, de aguentar a pressão que ele passa, né? Mas Deus está com ele. Eu acredito muito nisso, que Deus vai abrir portas para ele. Eu conheci um jovem agora, eu sei que o tema é um pouco diferente, mas eu estive na África fazendo uma obra social, levantando uma casa e pregando num seminário de moçambicanos. E conheci um jovem que os pais são muçulmanos e ele teve que fugir de casa, fugir. E ele não entende muita coisa ainda porque ele confunde o islamismo com o cristianismo ainda. Então ele estava lá no seminário. Mas o testemunho desse jovem foi muito forte para mim, porque ele disse assim, eu creio em Jesus. E se eu ficar na minha casa, meu pai não vai aceitar e eu preciso ser um pregador do evangelho. Então ele foi para o seminário. E Deus estava usando a vida dele, usou até para falar comigo sobre decisões, posicionamento, enfrentar o risco. E quando eu comecei a dar uma aula sobre volta de Jesus e tal, a gente entrou nos temas de islamismo e ele sabia tudo do islamismo, tudo, pouco do cristianismo. E ele tinha muitas dúvidas, mas eu vi nele, na decisão dele, o posicionamento espiritual que a pastora falou e a mudança de vida dele. Então, Deus vai abrir as portas para ele. Porque, só uma licencinha, pastor, porque talvez seja uma boa oportunidade dele evangelizar o pai. Sim. Né? Porque se ele vai tratar de um assunto com amor, com respeito, se preocupando com a preocupação do pai, né? Mostrando o que a palavra diz, é uma boa forma dele evangelizar o pai. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo não somos nós. A palavra precisa ser liberada. Quando ela é liberada, a Bíblia diz que ela não volta vazia antes de fazer o que lhe apraz. Então, se ele tem a oportunidade, que talvez ele não tenha tido, de entrar em alguns assuntos com o pai, ele pode entrar nesses assuntos, é uma forma de levar a palavra até o pai. E eu creio no que o pastor disse, se ele se posicionar, o Senhor sempre dá o livramento e sempre dá o escape. Bom, tem algumas perguntas aqui que eu quero fazer. Primeiro, por que nenhum de vocês dois apelou até agora, nós já estamos na metade do programa, para a mãe? Quem é que controla esse pai? As mulheres. Não é? As mulheres dominam o mundo, né? Mas não é verdade? Então, por que nenhum de vocês fala assim, meu filho, conversa com a sua mãe, ela vai entender você e vai ter uma conversa séria com o... Você está querendo que o nosso filho seja um sem vergonha igual você? Então deixa eu responder essa. Vai lá. Se a mãe tem dúvida, se a mãe tem dúvida sobre a masculinidade do menino, não vai agravar o problema dele? Por exemplo, se ela acha que porque culturalmente ele está demorando para se iniciar, eu não sei se sempre as mulheres são a melhor resposta nessa área, né? Acho que às vezes elas podem até incentivar, tá? De acordo com o pai, né? Ô, doido, nunca. Uma mãe jamais faria isso. Faria, pastor. Não, claro, eu acho que não faria. Claro que faria. Como assim? Faria sim, Ela pastor. vai ensinar o filho a usar outra mulher, usar como se fosse uma coisa? Ela é mulher também. Mas se for paga, tá pagando pelo trabalho. Pastora! Não, mas é verdade, pastor, eu tô sendo realista. Tô sendo realista, mas não é, às vezes... Não, eu não sei se o pastor terminou o que o pastor estava falando. Então, termina, eu ia fazer uma pode brincadeira, sabe, porque eu gosto de brincar, né? Então, pode, Qual é a profissão mais antiga do mundo? Você responde, meu reverendo. Prostituição? Então, desde a época de Raabe a gente vê essas histórias, né? A profissão mais antiga do mundo é bem essa, né? Não, tudo bem. É jardineiro. Mas enfim. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu concordo, eu recebo. Mas é uma situação que a gente... Espiritual, hein, pastor? Eu acho que essa foi ótima. Né? Vai ser o motivo dos meus e-mails agora. Eu acho que a gente valoriza muito essa questão sexual, né? Valoriza muito isso, valoriza muito... O Brasil é um país culturalmente que tem muito essa questão de inicialização sexual. Né? Tudo é sexo. Tudo. Agora você vê que hoje é o contrário, né? Há 20 anos atrás talvez fosse mais assim. Hoje você tem que segurar o jovem, né? Segurar o adolescente, segurar a menina, né? E existe uma coisa que eu tenho me preocupado muito, eu não sei muito explicar isso, mas chama janela de Overton, né? Que é um processo da mídia, do marketing, de todos os meios de comunicação, de você criar, de um momento, de uma situação que era nada aceita,
para uma situação totalmente aceita. Então, hoje nós estamos vivendo isso na sexualidade. Há 20 anos atrás, você não podia ver um beijo na televisão de pessoas do mesmo sexo. Isso foi sendo trabalhado até hoje, que a gente vê vários e ninguém se escandaliza. Então, essa janela de Overton, ela vem trabalhando com a gente, né? E vem criando esse sistema de que nós começamos a colocar sexo em tudo, né? Começamos a colocar o sexo como a coisa mais importante. Gosto de uma frase do Luiz Felipe Pondé, que ele fala que parece que está todo mundo tendo relação sexual todo o tempo, o dia inteiro. Não é minha essa frase, é do filósofo, né, Pondé, mas como se as pessoas vivessem só para isso, né? E, na verdade, isso não é um mundo real, né? A gente trabalha, a gente tem família, a gente tem os nossos filhos. E essa é uma questão que eu acho que fica mais pesado na igreja, porque a gente não gosta de falar muito sobre isso, né? Não, é verdade. Não gosta de tratar. Pastora, eu estou meio assim, assustado. Eu imaginava que as mães de rapazes teriam preocupação em fazer deles cavalheiros, gente que trate bem as moças, porque ela é mulher, ela teve seus sonhos, seus encantos, suas fantasias. Não, pastor, eu concordo. Eu acredito que qualquer mulher, feminista ou não, porque existe dois discursos desse, né? Dois tipos de discurso. Feminista ou não, é claro, né, que se ela for razoável, ela vai fazer isso. Mas é que o caso não é esse, né? O caso da iniciação através de uma profissional, ou mesmo não através de uma profissional, mas empurra o filho de uma forma velada para se relacionar. Eu vejo isso na igreja. Então, às vezes... Como é que é, pastor? Pastor, é verdade. Então, é claro, não é explícito, não é com todas as palavras. Ninguém fala, eu quero que meu filho tenha uma relação sexual. Ai, mas eu acho que está na hora dele namorar. Verdade. Ai, está na hora de... Será que eu preciso me preocupar? Então, existe essa preocupação. Então aquilo que o pastor Klaus falou é verdade? A mãe também tem suspeitas? A mãe também, mas tudo depende da criação da mãe, da casa da mãe, de como é o pai. Às vezes a mãe tem casos que a mãe pode até não concordar, mas o pai é um ogro. Pastor, mas ela está acostumada a lidar com o ogro. Então, mas ela vai se indispor com o marido. Tem mulheres, né, aproveitando para falar disso, tem mulheres que sabem que suas filhas ou seus filhos são abusados e não faz nada. Isso é verdade. Isso é verdade. Entendeu, pastor? Então, às vezes o marido é um ogro, às vezes ela não quer ir contra o marido, às vezes ela não tem voz ativa para isso, e às vezes ela também desconfia e também acha, de repente, não precisaria nem ser uma relação sexual, mas se ele pudesse arrumar uma namoradinha, sabe? Isso existe, pastor. Isso existe. Existe até de outras maneiras, né? Levar o casal para casa. Eu já vi um caso, por exemplo, que começou a namorar e foi morar na casa dos pais. Não, mas não está acontecendo nada. Então, Tá. Eu acho que a igreja tem na minha opinião, eu tenho uma visão ministerial de que nós não podemos ser uma igreja controladora, né? A gente não pode ficar controlando a vida de todas as pessoas, do que ela acha que é certo, do que acha que é errado. Mas eu concordo muito com o que a pastora falou, que alguns pais, eles incentivam, né, essa iniciação cedo, né, precoce, né? E ver o que está acontecendo. Então, isso aí isso eu não tinha planejado nas minhas perguntas aqui, não, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para apertar o pastor. Posso? Brincadeira. Pode fazer. Mas é brincadeira, só porque o pastor... Brincadeira, pastor. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho outras perguntas aqui, inclusive uma que eu já vou fazer agora para vocês responderem no próximo bloco, tá? Já que o negócio é jogar aberto, vamos, como é que a moçada fala? Papo reto? Sei lá como é que é o negócio. Eu vou falar diretamente. Papo reto. Papo reto. Se o pai levar o filho lá no bordel e tal, que diferença isso vai fazer hoje em dia? Todo mundo apronta. Não vai mudar nada na espiritualidade do moço, não vai mudar nada na igreja. Tá depois. Próximo bloco, tá bom. Vocês falam, tá? Agora a gente vai ouvir o vídeo. Cadê o vídeo? Peraí. O vídeo da Aline Neves, aqui de São Paulo. Ela gravou um vídeo mandando um recado para nós. Tomara que não seja bronca. Vejam só. Meu nome é Aline, eu sou de São Paulo, capital, sou cristã.
Nós sabemos que, atualmente, vivemos muitas profecias. Vemos em Mateus 24, versículo 7, 2 Timóteo 3, versículos 1 ao 5, dentre outros. Minha sugestão de tema para o programa é profecias bíblicas versus seus fatos históricos. O que vivemos na atualidade, no Brasil e no mundo, que diferenciam entre realmente profecias ou fatos históricos já vividos nas Escrituras? Obrigada a todos pela oportunidade, um beijo ao meu marido e um abraço para toda a minha família. Que legal, que vídeo bem feitinho. Parabéns, Aline. E fica o convite para você com seu esposo virem assistir a gravação aqui ao vivo do Vejam Só. É só combinar com o Rafael pelo Facebook os detalhes, tá bom? E o texto que ela menciona é a fala de Jesus e do apóstolo Paulo sobre a medonha degradação que a gente vê nos aspectos morais e espirituais. Né? E ela quer que a gente faça uma ponderação a respeito disso. Então, a gente quer brigar tanto para melhorar a igreja, mas será que a igreja não tem que ficar com essa podridão toda para cumprir a profecia? Claro que os podres não serão salvos, né? Enfim, eu gostei. Aline, a gente vai pautar assim, tá bom? A gente vai para o intervalo agora. Antes tem o recadinho do Shopping do Povo. Voltamos em seguida com as respostas dos meus convidados às perguntas temas e também com a opinião colhida lá na Crentolândia. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje tentando socorrer um irmãozinho aí que o pai está querendo fazer dele um homem, né? Está querendo contratar uma mulher experiente e tal, pagar para ensinar o rapaz a ser homem. Isso foi muito comum no passado, né? Ainda hoje existem algumas experiências desse nível. Só que o moço é crente. O pai não, mas o moço é crente. E o pai não aceita as ponderações que o rapaz faz por causa da fé, né? Ele fala, olha pai, tudo isso que a senhora falou ele fez, né? A Bíblia ensina assim. O pai não quer nem saber de Bíblia, tem revoltas. Vamos imaginar que foi um pai que andou criado em colégio de padre, e aí vê como é que é o negócio da fé, castradora, né? Enfim, ele quer levar o filho lá. Aí a senhora falou que ele tem que se posicionar e tal, sem desonrar o pai. Claro. É isso? Claro. Mas a coisa não é tão fácil, né? Então a pergunta que eu fiz foi a seguinte: vamos imaginar que o pai pega esse moleque, enfia ele dentro do carro, vamos dar uma volta. E aí, pum, entra lá num lugar desses, pronto. Afinal de contas, quem está pecando é o pai, né? Quem está forçando a barra é o pai. Então, que diferença vai fazer? A moçada hoje, né? Se ele for lá provar para o pai que é homem, pronto, depois ele faz oração de confissão e não é assim? Então, pastor, primeiro, que não é uma relação sexual que vai provar que ele é homem, né? Pro pai é. Mas é ignorância, né? Um pai que faz isso... Então, mas ele precisa falar pro pai. Ele precisa falar, pai, o senhor me perdoe, mas isso é uma ignorância. Quantos homens casados que o senhor já viu que mantêm relações homossexuais com outros homens? Então, não é relação sexual. É por isso que eu disse, eu não sei o tipo de relacionamento deles. Às vezes também, eu estou falando isso porque eu fui criada numa família, né, que a gente podia falar. Mas também tem famílias que não podem, né, pastor? Verdade. Tem família que os filhos não podem falar dessa forma. Mas vamos supor essa situação que o pastor está dizendo. Ele foi levado até uma casa de prostituição. Homem é diferente de mulher, né, pastor? Assim, ele precisa colaborar para acontecer alguma coisa, né? Então, eu diria que ele teria que se posicionar. Eu diria, pai, vai ficar pior. Daí que vão achar outra coisa de mim mesmo, porque eu não vou me relacionar com ninguém. Eu não vou me relacionar com ninguém. E a palavra do Senhor diz, vou abrir aqui, 1 Coríntios 6, verso 16. Ou não sabeis que quem se une à meretriz faça um corpo com ela? Pois serão, como diz, dois numa só carne. Eu nem vou entrar com os meus argumentos pentecostais, pastor. Por que não? Pode entrar. Não, porque a gente fala, né, né, uma diversidade tão grande de igrejas, né? Mas eu creio
para mim, essa história de teologia relativista, né? Isso para mim não funciona. Aliás, eu acho que a frieza do evangelho é por causa disso, né? Não é bem assim, não funciona bem assim e tal. Então, eu creio que se a palavra diz que você se une com uma pessoa e você se faz um só com ela, eu acredito que você partilha de muitas coisas. Da alma da pessoa, do sangue partilha, não partilha? Partilha. Então, das doenças, da alma, dos problemas, de muitas coisas. Então, eu acredito que um pai, eu entendo que ele não tem conhecimento, mas um pai levar o filho para dormir com uma prostituta, né? E é isso que eu entendo que o filho tem que se posicionar, que talvez o filho nem tenha esse conhecimento. Talvez um líder da igreja pudesse ajudá-lo, né? Se fosse um jovem da minha igreja, eu diria, se eu conversar com seu pai, ajuda. Se eu conversar com ele, ajuda, com todo o respeito, te ajuda, de repente, né? Verdade. Então, aí o papel que eu tinha atribuído à mãe passa a ser dos pastores, né? Dos líderes, porque às vezes, pastor, o pastor vai colocar de uma outra forma. Eu me lembro que uma vez eu conversei, eu trabalhava ainda secularmente, e eu falando com o meu gerente, ele disse assim, que ele achava que eu era muito inteligente, que daí já fala para ti, né? É um elogio com uma crítica. Que ele achava que eu era muito inteligente para fazer jejum. Então, assim, é uma troca, o povo gosta desse negócio de troca, né, e tal. E daí eu expliquei para ele o que era o jejum. Ele, sim, né, se é assim. Então, às vezes, nós colocamos as verdades do Senhor de uma forma que quem não conhece, a gente tem que saber que quem não conhece, quem não tem a mente renovada, não compreende. Não é verdade, pastor? É verdade. Não compreende. Às vezes a gente fala uma coisa, aquilo não assimila, porque não tem a mente de Cristo, não tem o espírito renovado. Então a pessoa, eu sei de mim. Eu cheguei na igreja, que eu me converti com 25 anos, pensando um monte de coisa. Quando a luz da palavra caía nas minhas trevas, eu falava, gente, era difícil eu compreender. Então, às vezes, uma pessoa que tem um pouco mais de habilidade, explicar certinho, falar certinho, talvez ajude, né? É uma alternativa. Pastor Klaus, a mesma pergunta para o senhor. Até acho que na cabeça do próprio pai, ele vai ponderar com o filho. Mas, filho, hoje todo mundo faz, ninguém mais está preocupado com esse negócio de virgindade e tal. Eu acredito. Eu sou pastor desse jeito aqui que você me conhece, mas eu sou das antigas, né? Você sabe disso. Sou das antigas. Eu acredito... Essa teologia de relativista não faz sentido para mim. A pastora não falou, mas eu vou falar. Eu acho que existe um vínculo espiritual no texto que ela leu, né? Ela já falou. Eu acredito muito nesse vínculo espiritual, onde a pessoa... Você não consegue passar saúde para o seu filho, mas você consegue passar doenças para ele, né? E o mundo espiritual funciona dessa maneira. Eu não consigo me santificar por você, mas eu consigo transferir conceitos pecaminosos que vão destruir você. Eu me lembrei de uma história que não era um jovem, mas eu achei muito legal, porque eu lembrei 20 anos, eu tenho um grande amigo e ele estava fazendo um curso fora de São Paulo, ele era casado, olha que situação. E era um curso de internato, né? E os amigos falaram que iam numa casa de prostituição. Ele era crente, ele falou, não, eu vou ficar aqui, eu não vou, tal, continua. Ele estava focado no curso dele, era um curso muito importante que ele estava fazendo. Só mais de 20 anos atrás, ele era jovem, devia ter uns 25 anos. E os amigos ficaram sabendo que ele era crente, trouxeram as moças para dentro do dormitório. Ai, poxa vida. E ele estava lá. Esse amigo querido, ele me deu uma grande lição, sabe? Primeiro ele tampou os olhos. Achei muito bonito isso. As mulheres já entraram seminuas. Ele tampou os olhos. Essa história é real, tá? Nossa, coitado. Segunda coisa, ele foi dormir no mato. Passou a noite toda no mato dormindo. E quando ele falou isso para mim, eu senti ali o que você falou, a mente de Cristo dele, né? Ele falou, olha, eu não posso me associar a essa situação. Eu estou aqui para fazer um curso, eu estou aqui, eu tenho uma esposa em casa. É claro que é diferente do caso, né? Mas, às vezes, a gente não percebe que é um momento crucial da vida dele. Ele terminou o curso dele, ele tem uma profissão muito boa, ele conseguiu a carreira dos sonhos dele,
Eu acredito, na minha opinião, que todo esse posicionamento dele ensinou ele a ter posicionamento em outras áreas da vida dele. Ele agiu como José, ele não ficou lá enfrentando a... Dormiu no meio era como eu vou falar, como a gente fala, um internato, né? Ele tinha uma semana de cursos num lugar do interior, tal. Eu não vou falar a profissão dele para quem as pessoas não sabem quem é ele, né? E ele foi pro mato, dormiu no mato. Picado a noite toda de pernilongo, ficou em oração porque não conseguia dormir direito, escutando os barulhos lá, ele foi cada vez mais longe por quanto ele podia. E ele falava para mim assim, como ele sentia que se ele tivesse naquele momento, ele estaria perdendo o sonho da vida dele, que era o curso que ele estava fazendo. Que tremendo, né? E isso é o posicionamento, porque imagine depois os amigos. Você imagina? Sim, você imagina a pressão dos amigos, ele tampando os olhos. Aliás, pastor, aproveitando para falar sobre isso, né? Às vezes a gente quer colocar um meio termo nas coisas, né? Com Jesus não tinha meio termo. O que te faz pecar o olho? Arranca. Não é? Arranca. Então, assim, isso não é nem um pouco ponderado, né? Não é. Sim. O que te faz... É a frase mais radical do Evangelho. Né? Então, infelizmente, a igreja hoje, né, que tem vivido uma vergonha, né, pastor? O que tem acontecido é uma vergonha. É por causa disso. Mas não é... Falou que era arrancar o olho, mas não é bem assim, né? Falou que era para cortar a mão, mas não é bem assim. É bem assim. Ou você é crente de tapar os olhos. Imagine os rapazes... Pastor, imagine como tiraram sarro dele. Lógico, já estava embriagado. Nossa. Sim, foi chamado de tudo quanto que é. Aliás, até o final do curso ele foi zombado, né? É claro, sem dúvida. Mas eu acho que você falou uma coisa, pastor, que é bem interessante. Eu vi de 2 muçulmanos essa frase. O problema do cristianismo, por que a gente não consegue entender vocês, é porque vocês não acreditam na Bíblia de vocês. Exatamente, também acho. Eles falaram isso? Exatamente. 2 amigos que eu tenho queridos, né, falaram a mesma coisa para mim. E eu falei, mas como a gente não acredita na Bíblia? É verdade. Aí um muçulmano disse assim para mim, por exemplo, se você disser que Maomé subiu, não estou defendendo Maomé, Sim, você entende, né? Claro. Nós acreditamos. Não tem esse relativismo, né? A gente é radical nessa posição. Se a gente tem que orar, se a Bíblia deles diz que eles têm que orar 5 vezes ao dia, eles vão orar 5 vezes até fazer calo na testa, mas vão orar. E a gente começou um processo de interpretação, de teísmo aberto, de compreensão da evolução da nossa teologia, onde tudo fica meio assim, mas não é bem assim, né? E a gente acabou perdendo a fé na palavra de Deus, né? Poxa, essa frase é forte, hein? Foi forte. Eu vi 2 vezes. O ano passado, quando eu estava lá no Egito, e esse ano quando eu fui para a África. As 2 vezes. Verdade. Temos que pensar nisso aí. Os telespectadores publicaram o seguinte, o Emílio Rubens Godoy diz assim, acho que hoje em dia a iniciativa parte dos próprios filhos. Isso acontece cada vez mais cedo, tanto que muitos pais estão tentando retardar a iniciação sexual dos filhos, tanto dos meninos quanto das meninas. Pelo que a senhora falou, pastora, os pais não precisam se preocupar que nem esse daí e acho até bom, né? Que aí provou que é homem e tal. Então, mas é que daí aí é mais ou menos, né? Porque assim, quando os filhos estão muito atiradinhos, os pais ficam preocupados. Aí a culpa é da igreja, pastor. Como assim a culpa é da igreja? Às vezes a culpa é da igreja. Ele acha que a igreja não está dando o suporte necessário, né? A igreja não está... Ensinando. A gente que é pastor, eu sou pastor há 25 anos, né? Então, eu já vi muitas vezes isso, né? A pessoa vai dando esse espaço, né? Essa liberdade. Depois, a igreja tem que fazer alguma coisa para me ajudar, porque eu perdi o controle, né? E isso acontece na criação, não precisa ser nem em relação à sexualidade, na criação de filhos, né, pastor? Verdade. Na criação. Então, os pais não criam direito, acham que a igreja tem que cuidar, ou a escola, né? Acha que tem que cuidar e depois, na hora que dá errado... Ih, olha, é complicado. Fala, pastora, fala. Edu e Pri, casal que escreve. Hoje em dia, não há mais necessidade de um pai levar um filho ao prostíbulo para que ele vire homem, pois isso tem acontecido normalmente com os jovens que não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus e se porventura conhecem, porém, todavia, não vivem a mesma. Então, vamos lá. Eu sempre uso essas oportunidades para esclarecer.
essa conversa de que o casamento, aos olhos de Deus, é a relação sexual, então o namorado gosta muito da namorada, a namorada gosta muito do namorado, eles têm certeza que eles vão casar e pode? Tudo bem? Não tem nada de tudo isso. Isso serve lá na tribo indígena, que não tem cartório, pastor. Nós temos cartório. Nós temos cartório porque se o namoradinho ama a namoradinha ama o namoradinho, eles forem na Casas Bahia fazer um carnê, Estado Civil, ele vai ter que colocar solteiro. Ele não casou. Nós temos uma lei que rege. Para casar, você tem que ir lá 35 dias antes e vai passar o edital por todos os cartórios. Não tem isso, pastor. Mas isso não é lei dos homens, pastor? Para Deus não precisa disso. Mas a gente está sujeito, né, à lei dos homens, né? Por exemplo, se eu estou dirigindo sem carta, eu tenho que estar sujeito à lei dos homens, né? O que eu acho é que o casamento hoje, ele se tornou líquido, né? Ele vai sendo dissolvido, né? Então as pessoas entendem as relações de forma muito passageiras. E eu sou casado há 25 anos, né? Então, assim, sua esposa mencionou. E de acordo com o senhor, ela não me enxergava bem quando eu casei. E é por acaso, alguém duvida? Que é isso? Alguém duvida? E ela falou que o senhor também não enxergava bem. Não, ela era linda, falou sempre assim, foi em outras palavras, ela linda. falou que o senhor estava de olho em outra pessoa. Não falou isso. Falou? Ah, não é possível. Falou. As mulheres sempre falam muito, pastor. Ela falou para mim não assistir o programa porque eu tinha falado muito. Que eu ia ficar brava. Eu falei, não vou assistir, tá bom. Mas ela disse o seguinte, porque ela contou a história da igreja húngara lá e tal. Sim, é verdade. Né? Aí ela disse o seguinte, que ela desconfiava que o senhor estava interessado em outra moça. Demorou muito para o senhor perceber que ela estava... a moça muda de igreja, vai para a igreja dele, pede carona e nada. Sabe como é que é? Aí falou assim, você tem horário para voltar para casa, ô Klaus? Né? Por quê? Não tá sabendo vamos sair. Né? Se ela dar um tranco, o senhor não pegava mesmo. Mas foi a melhor coisa que aconteceu. Eu estava ou não estava de olho na outra? Não, isso não interessa para nós. Ufa. Na verdade, né? eu conheci uma moça muito desde a infância, né? E eu achava que eu tinha recebido uma palavra no meu coração, nada que era para eu ficar em paz e que Deus ia preparar a minha esposa. E aí, como eu conheci essa moça desde a infância, achava que era ela, né? Mas, na verdade, Deus está preparando a Lupe, né? Aí foi um trabalho de Deus. Mas eu acho que essa preocupação que as pessoas têm com a iniciação sexual é uma coisa também cultural em São Paulo, né? Eles colocam isso na cabeça do menino, que ele precisa namorar cedo. Eu vejo mães falando assim, você tem 17, 18, por isso que eu falei que nem sempre, né? Falando, você vai ficar pra titia, hein? Você nunca namorou? Ih, você não vai casar. Aí pega um exemplo lá de uma tia, de um parente qualquer e cita, né? Que nem a tia... Fulano. E é uma pressão muito grande, né? E às vezes Deus está preparando a pessoa para ela, né? Deus está preparando. Eu não sei se nós temos tempo para falar algo, mas aconteceu isso comigo, pastor. Porque eu me converti com 25 anos e eu recebi uma palavra profeticamente dizendo que o Senhor estava preparando uma pessoa para mim. Então eu obedeci. Está preparando? Ok, então... E aí eu não saía, eu saía só ia para a igreja, só saía com o pessoal da igreja e tal. E o meu irmão caçula, que tem 5 anos a menos que eu, nós sempre fomos muito ligados, né? E eu acho que ele ficava com dó de me ver em casa. Né? Com ele queria casar você. Sei lá, né? Ele ficava com dó. Então ele falava assim, então ele se arrumava para sair, ele ia sair. O quê? Você vai ficar em casa? Eu não acredito que você vai ficar em casa. O que você acha, hein, Silvia? Que vão vir aqui, bater na porta e falar, olha, aqui está o seu varão, larga a mão de ser tonta. Essa é a pressão. E eu discutia com ele, né? Pouco, porque eu não sou de discutir, pastor. Discutia pouco. Falava com ele, discutia com ele, mas aquela flechinha sempre alcançava, né? E aí eu ia pro meu quarto, eu chorava. E bateram na porta? Não bateram, mas aconteceu de uma forma muito mais legal que o pastor sabe, né? Lá na igreja. Pois é. Bom, vamos lá. O nosso querido Zeca perguntou sobre o dilema do moço lá na Crentolândia. Vamos ver. A gente recebeu uma carta de um telespectador dizendo, né, que ele é cristão, mas o pai dele quer iniciá-lo sexualmente. E ele não quer por conta da fé dele. E aí a pergunta dele é, o que ele deve fazer?
obedece a Deus ou honra o pai nessa questão aí que o pai deseja tanto? Bom, eu acredito até que aí vem o respeito da individualidade, não é? Apesar de ser pai, ele não tem a mesma impressão digital do pai, ele é uma pessoa única, então ele tem que ser respeitado na sua individualidade quanto à sua opção de sim ou não ser iniciado da sua vida sexual. Do ponto de vista cristão, é óbvio que está errado. Nessa parte, vale mais obedecer a Deus do que aos homens, que a salvação é uma coisa individual, não é algo individual de cada um de nós. Tem que obedecer a sua consciência e eu acredito que Deus vai falar com ele na sua própria consciência. Eu penso a partir da perspectiva de Jesus. Às vezes nós utilizamos Jesus meio que errado, né? E eu gosto dessa palavra utilizar porque fazemos Jesus instrumento do meu uso. Mas eu tenho que ver o mandamento do honrar pai e mãe a partir de Cristo. O caminho que Paulo aponta que Cristo é mediador. Mediador com Deus, mediador com o mundo e mediador com o outro. Então eu acho que esse jovem deveria se perguntar como Cristo mediador ao meu pai e Cristo mediador à minha sexualidade, Cristo mediador a Deus, eu vou agir. Eu acho que o ponto de partida é Cristo. Então, se a dúvida dele está na lei, Paulo já diz em 2 Coríntios que quem revoga a lei isenta Cristo, que é espírito e liberdade. Então, volte para Cristo e vai ter resposta da lei. Bom, a minha opinião é o seguinte, o princípio da palavra de Deus, ele é inquebrável, né? Então, entre obedecer o Pai e a palavra de Deus, o correto é ele obedecer a palavra de Deus. É a minha opinião. Ele deve obedecer a Deus e orar muito pelo pai e pela mãe. Bom, na minha opinião, eu acho que ele não deve honrar o pai dele aqui. Porque antes de ele ser o pai, ele tem um pai celestial. Então, eu acho que, nesse caso, ele não deve agradar o pai dele terreno, assim, ao pai celestial, que seria o nosso Deus. Eu também acho que ele deve honrar a Deus em primeiro lugar, porque quando está o dilema entre obedecer ao pai, mas está indo contrário ao que ele crê como cristão, eu acho que tem que obedecer a Deus. Bom, para a gente fechar, pastor Klaus, essa insistência do moço em não atender aos convites do pai, né? E alegar razões de fé, não vai plantar no coração do pai, que é ímpio, né? Vamos lembrar que o pai é ímpio, que o meu filho está usando a fé, está usando a religião para esconder que ele não gosta de mulher. Primeiro, eu queria falar que eu gostei muito de hoje dos comentários, foram muito legais, gostei bastante, parabéns. Também. Eu acho que pode acontecer, sim, pastor, eu acho que pode acontecer, mas no meu coração, existe uma coisa que eu acredito muito, que é a bênção de Deus sobre a nossa vida quando a gente toma uma decisão certa, né? Seja no trabalho, e você paga um preço por essa decisão. Você paga um preço porque nem todo mundo vai entender a sua decisão. Mas eu acredito que o Senhor honra a nossa vida e esse problema do coração do pai, é como eu falei no começo, lá na frente, Deus vai tocar o coração do pai, ele vai ver a família dele, vai ver a estrutura e vai dizer glória a Deus, porque realmente meu filho serve a um Deus vivo. E a senhora, pastor? Pastor, eu acredito assim, que o bom de uma caminhada cristã de anos, né? Tem gente que nem as ondas do mar, né? Vai e volta, vai e volta. Mas quem permanece anos, a gente vê a diferença de quem serve e quem não serve. Então, se o argumento desse rapaz é realmente por causa da palavra do Senhor, o advogado dele é Jesus. Ele não precisa se defender, ele não precisa. Assim, existe um advogado. Se realmente for a palavra, né? Se ele não estiver se apoiando por outros motivos na palavra. Mas se for a palavra, no momento certo ele vai ser justificado. No momento certo, o pai vai ver a diferença. Como eu acredito que esses rapazes, né? Desse moço, essa história aí, viu? Esses moços, certamente os outros moços não têm a vida próspera. Eu não estou falando só financeiramente, estou falando em tudo que esse rapaz tem, claro, com certeza não tem. Então, acho que nem todos conseguiram nem terminar o curso. Olha lá, não é? Então, assim, quando nós nos posicionamos e nós vivemos eu vejo na igreja, né? A gente tem oportunidade de acompanhar, né? Crianças que se tornaram adolescentes por causa dos anos de ministério, né? As famílias, e a gente vê que quem se posicionou mesmo, quem viveu direito, a palavra se cumpre.
Então, no caso dele é a mesma coisa. Se ele se posicionar mesmo, se o motivo realmente for a palavra do Senhor, o Senhor vai justificá-lo, o Senhor vai protegê-lo e o Senhor talvez até alcance o pai através disso. Amém. Eu conheço uma situação, não é igual, mas parecida, envolvendo uma moça cuja família mantinha negócios, mantinha uma espécie de, não é bingo, mas é cassino, né? Clandestino e tal. E ela trabalhava no cassino, servindo bebidas e tudo. E ela tinha um irmão, que era de uma igreja muito legalista, e que o tempo todo só falava, vocês vão tudo para o inferno, vocês vão tudo para o inferno e tal. E ficou anos martelando nisso. Um dia essa moça conheceu Jesus, né? Conheceu Jesus, mudou de vida, mas continuou morando lá com os pais e trabalhando no cassino. Mas aí ela não consumia mais bebida, ela não consumia mais cigarro e ela não tinha mais aquelas conversas sujas. E isso chamou a atenção dos clientes e dos familiares. Mas ela atendia todo mundo com um sorriso, era cortês. E aí as pessoas começaram a perguntar de onde vinha aquela alegria, já que ela não usava mais álcool, nem tabaco, nem fazia as coisas erradas. E ela apresentou Jesus. Resumo da ópera, ela ganhou todos da família para Jesus. Mas eu acho que é um caso diferente, né? Me lembra o texto de Paulo falando assim, os da casa de César te saúdam, né? É aqueles que estavam dentro da casa de César, servindo ao imperador, né? E mesmo assim estavam seguindo a Cristo, né? Então, é uma questão de sabedoria. O que o moço precisa é fazer a oração de Tiago, né? E pedir a Deus sabedoria, porque de fato, como vocês disseram, a senhora falou agora há pouco, Jesus é o advogado dele, vai protegê-lo e vai tocar no coração desse pai, para o pai perceber o tesouro que ele tem em casa. Né? Exatamente. Ele não é uma ameaça, ele é um tesouro. Amém. Bom, quem quiser conversar com a pastora Silvia ou com o pastor Klaus, o contato desses dois irmãos está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete. Poucos, 62% disseram que há poucos pais que pensam desse modo. Nem tão poucos assim, mas tudo bem. Vamos lá. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.